Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gabriel Brugué Soares e eu estarei apresentando para vocês neste vídeo o seguinte tema: capacitores de ventilador, troca e custo de mão de obra. Ah, a estrutura desse trabalho se baseará nos seguintes tópicos: na introdução, no objetivo, no desenvolvimento e na conclusão. Introdução. Temos que ter em mente o que é um capacitor e qual que é a sua função. No caso, capacitores eles são elementos reativos que reagem à passagem de corrente através de um acúmulo de cargas elétricas. Ou seja, é dizer que o capacitor é capaz de armazenar energia eletrostática. E a sua função em circuitos eletrônicos é basicamente estabilizar a tensão do circuito, que no caso é caso haja algum pico de luz, alguma queda de luz, ele está ali para justamente estabilizar o circuito. Na figura 1, à direita, podemos ver alguns modelos de capacitores utilizados nos circuitos elétricos, ou nos circuitos eletrônicos, no caso. Em específico, para um ventilador, a função do capacitor é um pouco peculiar. Peculiar não, ela é justamente específica para aquela situação. Porque o que acontece? Os ventiladores eles são constituídos de motores monofásicos. E com isso, eles possuem uma certa dificuldade na partida do motor, caso não haja um capacitor. E qual que é o motivo disso? É simples, por assim dizer. Porque como os motores, por definição, os motores monofásicos, eles não possuem defasagem angular entre as fases da alimentação, sem a ajuda dos capacitores, eles não conseguem realizar a partida. E o fato desses capacitores que esses capacitores devem estar presentes no ventilador é que eles vão realizar defasagem angular na tensão do estator, o que vai consequentemente gerar um campo magnético que irá girar, ele vai gerar um campo magnético girante e fará com que o rotor comece a girar e por consequência fará com que o ventilador funcione corretamente, no caso. Os objetos de estudo e aplicação dessa apresentação serão os ventiladores de teto e os ventiladores de mesa. Tanto a figura 2 quanto a figura 3 apresentam um modelo de ventilador usualmente encontrado nas residências familiares. Aqui podemos ver um modelo da Mondial, que geralmente tem na maior parte das casas, e o ventilador de teto, na figura 3 aqui ao lado, na direita. As estruturas dos capacitores podem ser vistas nas figuras 4 e 5 abaixo. No caso, a figura do capacitor do ventilador de mesa, ele é um capacitor mais quadrado, né, no caso retangular, enquanto o capacitor do ventilador de teto ele é mais cilíndrico. E no caso é bom detalhar o seguinte, que o que está sendo usado aqui é um de 3 fios, mas podem ser encontrados capacitores de 2 fios. Objetivo do trabalho. Esse trabalho pode ser visto o objetivo desse trabalho pode ser visto pelos seguintes 3 tópicos principais, que é apresentar uma maneira de realizar a troca desses capacitores, né, dos capacitores dos ventiladores, apresentar o custeio da mão de obra para realizar a troca e, por fim, apresentar o custo unitário de cada capacitor. Desenvolvimento. No caso, vamos iniciar com a troca do capacitor do ventilador de mesa. Por quê? Porque ele é o mais usual encontrado nas casas, no caso, no cotidiano das pessoas. E pode ser descrito através de 6 passos principais. E são eles. No caso, o primeiro passo é desligar o ventilador e desconectar da tomada para que não tenha nenhum acidente, né? Não dê nenhum choque. E o ideal também é utilizar equipamentos de segurança para evitar também possíveis acidentes. O segundo é retirar as peças de plástico que estão encaixadas, no caso a grade, a primeira grade, a hélice e a grade de trás, que são de plástico, que são facilmente retiráveis, e retirar o pino da parte de trás do ventilador. No caso, aquele pino que habilita e desabilita a rotação do ventilador.
Você só vai pegar, acionar, e depois vai puxar e retirar totalmente. As etapas 3 e 4 é basicamente desparafusar os parafusos frontais e o parafuso que segura o capacitor. A quinta etapa é na hora da retirada do capacitor, na hora de você cortar os fios. O ideal é você cortar um por vez, para evitar que dê algum tipo de choque. E, além disso, depois que você realiza o corte, você encosta um fio ao outro para que ocorra a descarga do capacitor, evitando também o choque. Ao final, basta pegar as conexões corretas do capacitor, no caso positivo com positivo, negativo com negativo, soldá-las no motor do ventilador e remontar toda a estrutura. A figura 9 mostra um passo a passo ilustrativo do ventilador de mesa. No caso, desligar, retirar as partes que são encaixáveis, retirar os parafusos, e no caso, o passo 3, os frontais, e o passo 4, o do capacitor, cortar cada fio do capacitor e depois soldá-los e remontar toda a estrutura. E no caso do ventilador de teto, basta seguir os seguintes passos. Só que antes de seguir esses passos, a gente tem que se atentar a um detalhe. Esse capacitor ele pode ser localizado em duas posições. No interruptor do ventilador, né? Ou no próprio ventilador de teto. E neste trabalho será tratada a primeira situação, que é no interruptor. Desta forma, sabendo esse pequeno detalhe, a gente vai se atentar aos passos. Que o primeiro é desligar o ventilador e desligar a luz, ou o disjuntor que estiver conectado, para não ocorrer nenhum tipo de acidente ou choque. A mesma coisa se aplica de utilizar equipamentos de segurança. O segundo passo é você desparafusar a tampa do interruptor e retirar cuidadosamente os fios que estão fazendo a conexão. O terceiro passo é realizar o corte fio a fio, lembrando de marcar cada fio corretamente, né? E, no caso do capacitor, encostar um fio no outro para ocorrer a descarga, evitando algum choque. Ao final, no quarto passo, basta só você reconectar, fazer as conexões novamente, através de uma solda, e assim remontar todo o interruptor cuidadosamente. Aqui um passo a passo ilustrativo, no caso, o passo 1, que é os parafusos, você retirar os parafusos. Passo 2, você retirar cuidadosamente também os fios e o capacitor, aqui, como você pode ver, de 3 fios. Cortar um a um e, no final, você soldar. Neste caso, ele está amarrando os fios e vai passar com uma fita isolante, mas recomenda-se a solda. E avaliando toda essa troca e tudo mais, qual que é o valor do capacitor e qual que é o valor da mão de obra? A tabela apresentada aqui, ela vai mostrar, vai responder ambas as perguntas. No caso do capacitor de teto, o valor gira entre 8 a 35 reais a unidade e o capacitor de mesa de 5 a 25 reais a unidade. No caso da mão de obra, para você trocar o capacitor do ventilador de teto, é de 120 a 150 reais e a troca do capacitor do ventilador de mesa de 50 a 100 reais. E no caso, a minha conclusão que eu cheguei é que é simples efetuar a troca desses capacitores. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço especialmente ao Jorge por ter me proporcionado essa oportunidade de apresentar uma curiosidade, de passar o conhecimento a vocês. Obrigado.